O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E chegamos ao 50º dia do tempo da Páscoa. 50º dia, Pentecosteimera. Daí veio, do grego, claro, Pentecoste significa 50º. Por isso que celebramos com este nome a solenidade de hoje. Um nome que já no tempo de Jesus era utilizado depois do domínio dos gregos, que começou mais ou menos século IV a.C. Muitos elementos da língua grega foram agregados ao linguajar próprio do povo daquela região, e no tempo de Jesus isso ainda estava muito presente. O 50º dia depois da Páscoa era a festa hebraica de Shavuot, ou Shavuot, cada um vai tentar pronunciar de uma forma diferente. Shavuot é a festa das semanas, que era uma festa agrícola, uma festa da colheita, onde se pegavam os primeiros frutos da colheita e se consagrava a Deus. Com o tempo, essa festa também adquiriu o sentido de festa da aliança. O dia em que Deus, no Sinai, consignou a sua lei a Moisés, enquanto o povo via todos os prodígios, trovões, relâmpagos, tremor de terra, tal provavelmente alguma erupção próxima ali, nunca se sabe. Pela narração que tem no livro do Êxodo, dá para entender um pouco isso também. Então, os judeus, no tempo de Jesus, celebravam não mais no sentido da festa agrícola, embora houvesse, sim, a oferta dos primeiros frutos, das primícias das colheitas, havia já o sentido da aliança, onde todos eram chamados a renovar sua fidelidade à aliança com Deus. É nesse contexto que nós vamos encontrar diversos peregrinos de várias partes onde os judeus haviam se espalhados. E é interessante que o livro dos Atos dos Apóstolos, quando vai dizer quem estão ali, gente da Pársia, da Média, de Elam, da Mesopotâmia, eles começam a contar do Oriente para o Ocidente, porque esses lugares, Pársia, Média, Elam e Mesopotâmia, ficavam a Oriente de Israel, de Judá. Aí continua chegando no meio da Judeia, ali onde está Jerusalém,
Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, vai indo para o Ocidente. É uma ordem interessante do Oriente para o Ocidente quando começa a contar de onde eram aqueles povos. Certamente os primeiros povos onde os apóstolos aos poucos foram chegando, anunciando o Evangelho, sendo compreendidos com a ajuda do Espírito Santo. Lembrou que no domingo passado, quando celebramos a festa da Ascensão do Senhor, recordei para vocês que a vida, a missão da igreja começava ali, no dia da Ascensão, que era quando nosso Senhor deixava sua presença física e então os apóstolos tinham que assumir a sua parte. Porém, a missão da igreja começa na oração, se começa rezando. A própria ordem de Jesus foi que eles permanecessem em Jerusalém. E ali eles rezaram aquela que foi a primeira novena da vida da igreja. A igreja começou rezando uma novena, esperando o dom do Espírito Santo prometido por Jesus, que no dia do domingo, primeiro da semana, que era o Pentecostes naquela ocasião, aconteceu. Vindo então o Espírito Santo, os apóstolos são animados com a força do alto, com o próprio Deus, porque o Espírito Santo é aquela terceira pessoa da Trindade, Trindade que Cristo revelou, que nós vamos celebrar daqui a uma semana. É o próprio Deus que, vindo a nós, nos move para Deus e nos move para os outros, para que a gente, agindo como Deus, também atraia o outro para Deus. É isso que o Espírito Santo faz basicamente na vida de cada fiel. O Espírito Santo vem, promessa de Jesus cumprida, os apóstolos enchem-se de ânimo e ao se colocar completamente à disposição de Deus, coisas extraordinárias já começam a acontecer. Diante do barulho todo que aconteceu, claro que se atraiu a atenção de muita gente que passava. Naquele tempo não tinha bombinha de São João como a gente tem hoje. Daqui a uma semana e pouco vai começar o mês de junho e para quem é de fora não faz ideia. Aqui no nosso Nordeste, começou o mês de junho, já começa o puf, 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 bem, pum, pá, pau. Não é assim? Olha, já comprou a sua, olha a cara de travesso ali. Então começa, bom, bom, bom. Naquele tempo não tinha bombinha, não tinha chuvinha, não tinha peito de véia, não tinha aquele que parece um confeito que faz bum e que estremece tudo. Não tinha nada disso. Então ter um estrondo no lugar era novidade. Não tinha nem botijão de gás para explodir, nem panela de pressão. Então era de fato algo extraordinário. Se não fosse um monte de gente batendo no tambor, bum, bum, de uma vez, ninguém teria um barulho daquele tamanho. Atraem. Os apóstolos, assim, ficam tão cheios do Espírito que começam a querer dizer para todo mundo o que é que estava acontecendo. E a maravilha acontece. O verdadeiro dom de línguas acontece. Cada estrangeiro começa a entender na sua própria língua aquilo que os apóstolos estavam falando. Claro, quem não tinha abertura, quem tinha má vontade, dizia: esse povo está todo cheio do vinho, tomou umas, está todo embriagado, um monte de bêbado. Mas não, eles estavam realmente falando línguas que existiam naquela ocasião e que tinham pessoas que falavam aquelas línguas e que estavam entendendo o que estava sendo anunciado. Não são todos galileus, esses homens? Como é que cada um de nós está entendendo na sua própria língua? Esse é o verdadeiro dom de línguas. Não confundam com a glossolalia. Glossolalia é o nome em grego que se dá aquele fenômeno que quando a pessoa está tão assim tomada por um júbilo, por uma sensação grande e não sabe mais o que dizer, começa a cantarolar com sons que não significam absolutamente nada, é apenas um extravasar, digamos assim, do espírito da pessoa diante de Deus. Isso que acontece em muitos grupos de renovação carismática, por exemplo, ou que tem a mesma espiritualidade. Não é a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes, viu? Não façam confusão, pelo amor de Deus.
O que aconteceu em Pentecostes foi o verdadeiro dom de línguas, porque o dom é dado para a utilidade da igreja e da salvação do próximo. Se não for para a utilidade da missão da igreja e da salvação do próximo, então não é dom do Espírito Santo, não é dom de línguas. Fui claro? Porque eu vejo muita gente muito preocupada se fala em língua, não, e como não sabe, começa a fazer xabalabalabalabalabalá, sem entender bulhufas do que está dizendo. Eu tive um professor, no meu tempo que estudei no Seminário Maior Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Eu estudei lá, filosofia e teologia. Eu tive um professor de Bíblia muito inteligente, ele era uma enciclopédia bíblica ambulante, um jesuíta. Existe jesuíta que a gente tira o chapéu. Dom João Evangelista Martins Terra. Olha como o nome do homem é potência, né? Ele falava aramaico do jeito que a gente está falando português agora. Eu me lembro das aulas de evangelhos sinóticos, que ele falando dos ditos de Jesus. Ele sentava, não abria os livros, ele só abria o livro, estava no cantinho e começava a falar a aula toda. O tom de fala de Dom Terra era muito monótono. Ele sentava, ficava fazendo assim com os dedos apoiados na mesa e começava a falar. Aí ele, por exemplo, dizia: vejam bem, meus filhos, como Jesus era inteligente. Ele pegava da sabedoria popular e começava a ensinar os preceitos do reino dos céus aos seus pequenos. Aí do nada ele começava a falar aramaico, eu não entendia nada do que ele estava dizendo. Que eu não sabia o que o diacho que era aquilo. Eu não estou falando aramaico não, não sei falar aramaico, avisando logo. Era menos para lembrar mais ou menos o que soava aos nossos ouvidos. Aí todo mundo começava a se estranhar, aí ele parava, olhava por cima dos óculos e dizia: para quem não está entendendo, leia no meu livro, na página tal. Aí a gente tinha que ir lá na página para saber o que ele estava dizendo. Dom João Evangelista Martins Terra uma vez foi numa paróquia de Brasília celebrar uma crisma. Chegou mais cedo e no que ia passando num dos corredores tinha um grupo de oração de renovação carismática numa sala, e disse que estava orando em línguas. Quando ele foi passando, ele parou, voltou e ficou perto da porta para entender o que estava acontecendo. Numa hora esse homem ficou vermelho e começou a bater desesperadamente na porta da sala e gritando: parem, calem a boca, vocês estão blasfemando. Dom Terra entendia. Eu não entendo siríaco como ele entendia. Eu não entendo aramaico como ele entendia. Mas ele entendia. E naquela ocasião, o povo que achava que estava rezando, estava dizendo blasfêmia. É por isso que eu sempre fico com o pé atrás, quando vejo muita gente achando que tem dom de línguas e inventando coisas. Se não for realmente uma embriaguez, vamos dizer assim, do Espírito Santo, é melhor ficar calado mesmo, melhor ficar no silêncio, ou simplesmente fazer acompanhando a melodia de uma música. Acredita que a pessoa vai rezar até melhor. E acontece sim a oração. Mas quem de nós estará seguro se estará realmente louvando a Deus ou blasfemando? Por isso, meus filhos, não brinquem com essas coisas. Não brinquem. Não ache que simplesmente fazer xalalalá já está louvando a Deus. Se não sabe o que dizer, cale. Simplesmente deixa Deus fluir na sua alma. O resto é com Ele. O dom do Espírito é derramado para que a igreja anuncie a verdade do Evangelho, para que o conhecimento do verdadeiro Deus chegue a todos os povos e para que se reúnam povos diferentes formando um único povo, como se forma um único corpo que é a igreja. E é nesse sentido, por exemplo, que São Paulo aos Gálatas vai dizer: nós formamos um só corpo, graças ao Espírito Santo que nos foi dado. E à medida que cremos e nos dispomos a esse Espírito que nos é dado e forma de nós um único corpo que é a igreja, sim, os frutos da ação desse Espírito para quem lhe abre o coração vão começar a aparecer. Caridade. Olha o primeiro que São Paulo coloca: caridade,
Caridade é um leque enorme, não é? É tratar o outro com amor, é ter misericórdia para com o próximo, é arregaçar as mangas e se dispor para aquele que sofre. Caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência, todos os frutos do Espírito, à medida que você realmente crer nele e se dispor a ele. Os dons, meus filhos, são dados para a edificação do corpo, que é a igreja. Não porque fulano é mais bonitinho e eu gostei mais de fulano do que Beltrano. Não, não é por causa disso não. Tem muita gente aí iludindo-se e iludindo aos demais, achando que tem Espírito Santo no bolso. Quantas profecias no tempo da pandemia a gente escutou que era o fim do mundo? Ou vocês não ouviram? A internet estava cheia e todo mundo dizendo que era o Espírito Santo que estava mandando falar. Quanta blasfêmia foi dita em nome de Deus. E até hoje muita gente diz. Até hoje. E pior ainda, quando uma pessoa espertalhona, querendo calar todo mundo, fica dizendo, foi Jesus que me mostrou. Foi o Espírito Santo que me revelou. E eu acho isso tão ridículo. Tão ridículo. Não nego que nosso Senhor possa realmente falar o coração de qualquer pessoa. Comigo já aconteceu várias vezes, mas nosso Senhor sabe quantas vezes eu duvidei se era Ele mesmo ou se era besteira da minha cabeça. Mas quando é Ele, sempre há uma forma de confirmar, para que a gente na segurança lhe obedeça. Sempre há um jeito. Celebramos a festa do Espírito Santo, aquela alma, aquela vida divina que nos é dada quando nós somos batizados. É verdade, o Espírito Santo é dado quando a gente é batizado, sabia? Não espere que ocorra algo extraordinário, que você caia e comece a, sei lá. Não, o Espírito Santo foi lhe dado quando você foi batizado. No sacramento da crisma, o sinal do Espírito Santo, dom de Deus, nos provoca para que o Espírito dado no batismo seja, digamos assim, da nossa parte acolhido com aquela total entrega. E assim, sendo uma total entrega a Deus, será também uma total entrega à obra de Deus. Não é à toa que diz que na crisma nos tornamos soldados de Cristo, para usar um linguajar bem antigo. Por quê? Porque você diz de sua parte com convicção, eu creio, eu quero, eu estou à disposição. Na crisma é isso que deve acontecer. Se muitos vão ali apenas para cumprir um ritual, muitas vezes mascando chiclete, para tirar uma selfie, uma foto ou coisa assim, eu só tenho a lamentar. O Espírito Santo é dado já no dia da ressurreição. O Evangelho de São João que nós proclamamos hoje é praticamente o mesmo que foi proclamado no segundo domingo do tempo da Páscoa, quando Jesus dá o dom do Espírito e diz logo em seguida, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Na própria fórmula da absolvição, o sacerdote invoca a presença do Espírito Santo para que esse perdão que Jesus nos conquistou no alto da cruz chegue efetivamente à vida do penitente que arrependido se confessou. No batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus inteiro, nos tornamos morada de Deus. Lembra que quando Jesus prometeu mandar o dom de Deus sobre nós, Ele vai dizer, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nos tornamos então templo do Espírito Santo. São Paulo, compreendendo essa promessa de Jesus, vai depois desenvolver toda a teologia do nosso corpo como templo do Espírito Santo e também nós, membros do único corpo de Cristo, o grande templo de Deus. Santa Teresa de Ávila, já ouviram falar dela? Não é a Terezinha não, é a Teresona. Santa Teresa de Ávila uma vez ouviu uma pregação sobre nós sermos templo de Deus
que começou a meditar com profundidade e teve uma hora que ela não aguentou e disse: meu Deus, é muita grandeza para algo tão baixo como é a minha alma. Prontamente Nosso Senhor respondeu: minha filha, não é algo tão baixo a sua alma, porque foi criada a minha imagem. Não é à toa que Santo Agostinho, num êxtase, vai dizer: criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Deus nos criou para Ele, e enquanto a gente livremente não se entregar completamente, não se colocar à disposição dEle por completo, nosso coração não encontrará paz, não encontrará felicidade. Hoje é dia, mais do que nunca, da gente invocar a assistência desse Espírito, de renovar a confiança nele, de nos colocar à disposição dele. Do contrário, não seremos capazes de fazer o bem conforme Deus. Não seremos capazes de amar como Jesus amou, se esse Espírito Santo não nos socorrer. Nós só poderemos amar como Deus se vier em nosso auxílio o próprio Deus. Se o próprio Deus não nos auxilia, não somos capazes de amar conforme Deus. Eu gosto sempre de lembrar isso, especialmente quando tem casamento, mas já faz um bom tempo que eu não faço casamento, graças a Deus. Sabe por quê, né? Horário. Eu já disse, se atrasar, eu já vou direto ao ponto. Pum, 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 pum. Oremos. Plim, plim. Eu vi umas caras ali se assustarem, é engraçado. O que é que estava falando mesmo? Sim, se Deus não vem em nosso auxílio, não somos capazes de cumprir aquele novo mandamento que Jesus disse: amai-vos assim como eu vos amei. Este é o mandamento novo que Jesus deu. Eu sei que ainda tem gente colocando em redes sociais aquele negócio, pegando só o Antigo Testamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, valorize você mesmo. Está vendo a interpretação errada que dá das coisas? Ama o teu próximo como a ti mesmo é Antigo Testamento. E isso leva as pessoas a correr o risco de projetar o seu próprio egoísmo como se fosse amar a si próprio. E isso não é verdade. Eu já vi alguns pregadores dizendo assim: se você não é capaz de amar a você mesmo, você não vai amar ninguém. Então, o principal do amor é amar você mesmo. Isso é ridículo. O principal do amor é amar a Deus, não é à toa que é o primeiro mandamento. À medida que amamos a Deus como Ele deve, já sabe que está acontecendo a aliança, aquela parceria de Deus conosco. Certo? Aquela parceria de Deus conosco. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, traduzindo, ninguém pode dizer que Jesus é Deus, porque judeu só fala de Senhor ao próprio Deus. Quando Isabel estava cheia do Espírito Santo e recebeu Nossa Senhora, disse o quê? Como posso merecer que venha a mim a mãe do meu Senhor? Foi o Espírito Santo que já ali começava a dizer que ele só vai proclamar Jesus como Senhor se for por ação dele em nós. O amor a Deus e, consequentemente, o amor aos filhos de Deus como Deus os ama, só é possível graças à ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nunca faltou ao longo de 2 milênios de história da igreja. Eu sei que tem gente empolgada com seu grupo de oração, com seu movimento, que já vi alguns pregadores também dizer essa barbaridade, que só quando a renovação carismática surgiu é que o Espírito Santo foi valorizado, que o Espírito Santo encontrou almas abertas, que o Espírito Santo encontrou isso. Mentira! O que é que animou os mártires a dar a vida? Se não foi por ação do Espírito Santo, foi por quê? O que animou Atanásio, Santo Atanásio de Alexandria, defender a verdade? Se não foi o Espírito Santo defendendo aquele homem, quando todo mundo estava falando o contrário, eu não sei qual é a explicação. O que foi que fez Bento de Nursia, como dizem os italianos, abandonar tudo
mesmo sendo super inteligente, tendo talvez uma carreira promissora pela frente, e entregar-se completamente à busca de Deus. O que fez São Francisco deixar tudo e perseverar? O que fez Santo Antônio entregar-se por completo? Vocês me viram antes da missa colocando a imagem de Santo Antônio de volta no lugar, né? Eu fiz questão dele estar aqui, porque na vida dele ocorreu um milagre de dom de línguas, tal como em Pentecostes. Talvez vocês não sabiam. Foi 1 ou 2 anos antes da morte de Santo Antônio, que ele já estava muito conhecido como missionário, como excelente pregador, e o Papa o convidou para pregar um dia de retiro para os cardeais da Cúria Romana. E depois que Santo Antônio terminou a pregação, um cardeal inglês veio parabenizar e perguntar onde é que ele tinha aprendido a língua inglesa tão perfeitamente. Inglês com francês naquele tempo vivia em guerra, em conflito. Aí o cardeal francês que estava lá disse: não, meu caro, você está enganado. Ele falou francês de uma forma perfeita. Aí um cardeal de língua alemã começou a rir dos dois e dizendo: os dois estão enganados. Ele falou, eu me senti em casa, ele falou a minha língua. Foi necessário o Papa intervir, porque já estava tendo uma entre os cardeais naquele momento. Disse: meus irmãos, ele falou em latim, mas vamos dar graças a Deus, porque hoje nós fomos testemunhas de um novo Pentecostes. O milagre de Pentecostes se repetiu. Quando uma pessoa está completamente à disposição de Deus, essas coisas podem acontecer. O verdadeiro dom de línguas. Se não fosse por ação do Espírito Santo, como é que Santa Dulce da Bahia teria capacidade de se dedicar aos doentes quando ela própria é que estava precisando ser internada? Se não for por ação do Espírito Santo, qual é o motivo? Me expliquem, pelo amor de Deus. Claro, quem olha só de fora vai dizer: pessoas extraordinárias. Mas pessoas extraordinárias, elas não nascem assim. Elas são feitas, é um conjunto de fatores. E os santos são o que são, porque neles está o Espírito Santo, Deus agindo em parceria com os seus filhos, com as suas filhas. Se disponha você também. O Espírito Santo ainda pode fazer coisas magníficas nesse tempo da história. Se cada cristão hoje disser: eu estou aqui à disposição, não vou pedir nada, só vou pedir uma coisa: faça de mim o que for melhor para Deus e para o meu próximo. Porque aquilo que será melhor para Deus e para o meu próximo será muito melhor para mim. Às vezes eu tenho a pretensão de dizer para Deus a minha necessidade, quando Deus já conhece o que realmente eu preciso. Às vezes eu tenho a ousadia, a cara de pau de dizer para Deus o que Deus deve fazer, quando na verdade a vontade dele é que deve sempre prevalecer. É por ação do Espírito Santo, abrindo-se a esse Deus que quer estar em nós, que certamente vamos ser surpreendidos. Acredito que vocês tenham prestado atenção na sequência que foi cantada antes da aclamação do Aleluia, onde se suplica a vinda de novo do Espírito Santo, o Pai dos pobres, doador dos dons, consolo que acalma, hóspede da alma, descanso no trabalho, consolo na aflição, brisa suave no calor. A gente pede que o Espírito Santo encha o nosso íntimo, pois sem a luz dele, nenhum bem a gente é capaz de fazer. Pedimos que ele lave ao sujo, que liberte do pecado, que regue o seco, aquele que já perdeu o ânimo, que cure o doente, não apenas no corpo, mas principalmente na alma. A gente pede para dobrar o que é duro, para que converta aqueles que parecem impossível a conversão, pelo menos aos nossos olhos humanos. Guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja os vossos dons, e em prêmio ao forte quer dizer aquele que fortalecido por ele correspondeu ao dom recebido e perseverou.
uma santa morte e a alegria eterna, porque este é o nome, em forma simples, que podemos dar à bem-aventurança celeste, que é ver a Deus face a face. O Espírito Santo não nos deixa com a cabeça nas nuvens, pelo contrário, ele nos dá aquela força que só Deus pode dar, para que, estando no mundo, a gente possa converter o mundo, transformar o mundo. Deus não é alheio às suas criaturas. Já lembrei isso no domingo passado. Nunca é demais recordar também hoje. Que o Espírito Santo venha em nosso socorro e que encontre em cada um de nós corações inteiramente disponíveis. O que virá depois, deixe por conta dele. Ele certamente vai inspirar ideias melhores do que as 1001 que você acha que tem e que acha que são boas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.